a espada que eu saí, com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Aleluia. Portanto, se você tem ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu lhe darei o maná escondido. Você vai dar aqui. Também o maná escondido. Aleluia. E a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo. Aleluia. Que ninguém conhece, e não sei a quem recebe. Aleluia. Amados, a história dessa igreja, qual é o nome da igreja? Pérgamo. Ela estava concentrada no meio de era uma cidade pagã, uma cidade onde fluía muitos cultos a outros deuses. É engraçado que depois a gente vai ler que até Jezebel está no meio, lá no Antigo Testamento. Ela foi mencionada aí também em uma dessas cartas. O nome dessa mulher até hoje é mencionado, não é verdade? E nunca mencionou aí uma mulher, Jezabel, ou mulher que veio mesmo, né? Não é verdade? Nunca foi esquecido, não. Essa mulher é até então, que quando você lê a passagem aqui no versículo, acho que é o versículo 13, o trono de Satanás, no versículo 13, eu serei a espada de vocês. Eu sei que vocês moram aonde está o trono de Satanás. Gente, se você entender o que é o trono de Satanás, você consegue identificar que tamanho é a multidão daquela cidade. Você consegue imaginar? Aqui é o altar do Senhor, não é verdade? Eu imagino onde é o altar de Satanás. O que é que rola ali? Naquela cidade. E aquele povo, eles brigavam entre si em questão de doutrina. Os falsos ensinamento falso, que levavam os cristãos daquele tempo a fazer oferenda, sacrifício aos deuses pagãos. E eles sendo cristãos. A tolerância do pecado. Sabe quando eu falo tolerância do pecado, gente? É quando você está pecando e você não sente mais que é um pecado. Já ficou tudo normal. Alguém já sentiu assim? Alguém já fez isso? Eu sei que é errado, mas eu continuo fazendo. Porque você não tem mais o temor de... É mesmo quando você está dentro da igreja, está fazendo tudo errado, mas está louvando, está pulando, até mistério. Mas está muito longe de Deus. E aquele povo praticamente estava assim, cultuando ao Senhor ao mesmo tempo, cultuando outros. E a igreja fala que reino dividido não prospera. Ou você está aqui, ou você está aqui. Se você está no meio dividido, já tem um lado. Né? Então aquele povo, ele vivia debaixo de uma idolatria muito pesada naquela cidade. Uma cidade forte no comércio, principalmente no ferro, tintas. E lá dentro, gente, tinha variedade de templos para outros deuses. E o apóstolo João ministrou muito forte nessa questão. Né? Você, sendo povo de Deus, Maria, escolhida do Senhor, praticando o cultismo, praticando tudo o que o Senhor abomina. E ele mesmo fala que eu irei até você e ó, sabe? Não falou aí, né? Já era. Essa morte que ele cita aqui, ó, eu acho que é no versículo 14. Mas tem algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse.
despacho aí? Não, eu já mexi. Eu vou mentir. Lá, tempo atrás aí, no meio da brincadeira com a galera, a gente acabou mexendo algumas coisas lá, comendo. Eu passei mal. Nunca mais eu brinquei com isso. Eu não tinha crítico, não sabia qual o tamanho do perigo que tem quando você mexe e algo. Hoje eu mexo, também não tenho medo, né? Mas eu também não mexo. Eu sei que o mal está aí e ele existe. Se eu der a verdade para o mal, ele vai me matar, não é verdade? Então, nesse tempo, alguns irmãos da igreja incentivavam outras pessoas a fazer sacrifício e também comer iguarias, que eram consagrados aos ídolos. Sacrifício com moralidade sexual. Tinha a deusa lá, né? Afrodite e outras, enfim. E levava nossos irmãos ao pecado por falta de conhecimento ou por falsos mestres. Nós temos que ter muito cuidado com os novos convertidos. Deixa eu puxar um assunto com vocês aqui. Alguém já leu uma reportagem, faz tempo, um pastor que leu uma passagem bíblica e interpretou errado e engravidou a irmã? Você viu isso aí? Se alguém já viu essa, não consigo lembrar o que está subindo aí. A gente não mentira, não é verdade. Meu Deus, uma interpretação errada, ele acabou com a vida de uma menina. O pastor já disse, não consigo lembrar diretamente como é que foi essa história, mas eu lembrei agora. Então, a Bíblia ela tem que ser lida, interpretada de maneira correta. Para que eu não possa chegar aqui em cima, o pastor Dalton me confiou passar a vocês a mensagem. Eu chego aqui e prego tudo ao contrário, que a igreja mãe prega, a doutrina da igreja prega. Eu estou o quê? Induzindo ao povo a fazer coisas. E era assim que estava acontecendo com aquele povo. Mas mesmo assim, em meio a tantas dores, o Senhor teve de misericórdia. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, aqui no versículo 15. Assim também estão entre vocês alguns que seguem o ensinamento dos Nicolaítas. Era uma seita da época. Hoje aqui a gente tem várias seitas, né? Que muitas das vezes a gente acha que não é, mas é. Tem crente dentro dela? Tem. Tem pastores dentro dela? Tem. E aí? Eles não estão matando, não estão roubando, estão prosperando o teu irmão. E para você entrar nela, não é você chegar e dizer, não. Alguém tem que te convidar. Passei o teu padrinho, eu vou ser o padrinho Samuel. Eu vou ter que ajudar ele até ele crescer financeiramente. E qual é o dever dele depois? Levantar outra pessoa para ele ajudar a crescer. E assim vai crescendo a comunidade. E lá também não era diferente. E esse povo aqui, a maioria era cristão, entre nós. Daí você vê o cuidado que temos em pegar o microfone e trazer uma palavra. Não é só trazer de qualquer jeito. Amém? Amém. É por isso que você tem que ler a palavra do Senhor, né? Buscar e compreender. Para que vai que eu traga algo para vocês aqui e vocês pensam que é verdade, eu não vou estudar a palavra. Acho que foi domingo que o pastor falou que ele errou o apóstolo Pedro, que cortou ele, não sei de quem. Foi. Aí todo mundo, quem sabe, quem cortou, sabe, está errado, né? Esse aqui foi bom. Não, está errado. Ele levantou a mão, acho que foi na IBD, foi domingo. Foi domingo à noite. Ele falou que Paulo cortou a orelha de soldado, acho que foi Pedro. Então, quem entendeu, quem lê a Bíblia, sabe que não foi isso. Aí a vontade é de quê? Ih, pastor, o senhor errou, né? Ficando quietinho ali, deixou fluir. Enfim, mas esse é o cuidado que nós temos que ter com a palavra, para que as pessoas não venham tirar de vocês a santidade, a palavra verdadeira, a que corta para os dois lados, entendeu? Para aquela palavra que só te massageia. Quando você recebe um alimentozinho bem fraquinho, Maria, só um exemplo, Samuel, mas quando você recebe uma pancada
Não é assim? Então nós temos que estar temos que estar firmados na palavra, para que quando eu receber uma palavra de exortação, eu possa saber que aquilo ali vem de Deus. Amém. Porque Deus é amor, mas também é Correção. Justiça. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, qual é a cidade que nós estamos lendo aqui? Cidade de Pérgamo. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus disse o que para ele? Arrependendo-se, senão eu logo irei até ti com a espada que sai da minha boca. Que espada é essa? A espada sai da boca. Não entendo. Qual é a espada do crente? A Bíblia. O crente que não tem a espada no meio, não está esfregado. Entre aspas. Porque muitas das vezes a espada está no teu coração, na tua mente, você tem um versículo pronto, né, para falar. Eu quase não ando com a minha Bíblia, ando com o celular, né? Tem Bíblia também. Mas aí, quando eu vou para casa com a Bíblia, sabe o que eu faço? Eu pego meu celular, vou ler a Bíblia e fecho. Porque se lá não vir me roubar, eu vou querer a Bíblia. Aí eu faço assim. Não tem não, irmão, não tem não. Não tem nada. Nem carteira, nem nada. Então, passou despercebido. Mas o meu celular está aqui dentro, está guardadinho. Pega a estratégia aí, viu? Você vai para casa, sai do culto, já põe o celular dentro da Bíblia e se o ladrão vir, irmão, estou liso, não tem nada, nem celular, eu esqueci em casa. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso. Glória a Deus. São estratégias que a gente acaba, né, aprendendo na caminhada, no dia a dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, portanto, se você tem ouvido, ouçam. Então, ouçam o que o Espírito diz As igrejas. às igrejas. E aos que conseguirem a vitória, eu lhe darei o quê? Um maná. Que maná é esse? Maná escondido. Aleluia. E a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo Nome. de Maria, mas Maria, você sabia que Miriam em hebraico, Maria em grego são as mesmas coisas? Sabia disso? Mas tem o mesmo significado. Maria e Miriam, mas é diferente, mudando dos judeus, muda. Eu estudando um pouco disso, dá trabalho demais, eu não entendi muita coisa não, mas é bom, certo? Dá trabalho, né? Você estudar hebraico, eu estudei um pouquinho, mas não tive muita paciência não, mas se você ver a Bíblia traduzida nesse sentido, você vê que, cara, é totalmente diferente, mas o mesmo significado, não muda nada, só a tradução. Amém? Amém. Então, você terá uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o Recebe. Você não vai saber o nome que o Senhor vai me dar, não sei eu, porque você vai ter uma identidade única, eu já tenho, mas só você vai saber o que você vai receber de Deus, não é? Então aqui, Jesus pede para aquele povo se arrepender, parar de buscar os falsos deuses, parar de buscar a falsa religião, a falsa doutrina. Hoje nós vivemos em guerra em questão de doutrinas. É porque no sábado não pode isso, é porque no domingo não pode isso, que domingo é para os católicos, fulano, e é uma briga constante. Não é verdade? Aí você não sabe o que fazer. Você fica pulando de igreja de volta a casa, cada idade para saber qual é que está verdadeira. A única igreja verdadeira está aqui, na palavra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Simplesmente tem pessoas que levantam o ministério conforme o seu entendimento. Aí você se sente bem lá, o ministério da igreja mãe, vamos dizer assim. Eu já estou aqui, eu acho, uns 9 anos. Depois arrastei o Fernando, e a Deliane, e outros irmãos. E assim, me senti bem na igreja mãe. Passei por um terreno grande na igreja mãe. Se o pastor estivesse aqui, eu ia falar do mesmo jeito. Ao ponto de eu pegar minha família, sair do ministério. Quem está mais antigo que sabe. No meu caso. Mas, quem colocou aqui? Não foi o
Glória a Deus. E muitas das vezes, você está no ministério de Deus, ele quer te abençoar. O inimigo sabe que você vai ser abençoado, ele faz um ouvido da igreja, uma fofoquinha disso, que isso, uma briga, você está bom. Vai embora, vai ter, não dá bom não. E aquela bênção que você estava para receber, você está perdendo. Sabe por que eu digo isso para vocês, irmãos? Não sei se vocês perceberam, sempre quando o ministro gosta de contar um testemunho, gosta de declarar que Deus fez na minha vida. Quando eu cheguei nesse ministério aqui, eu trabalhava mototaxista, muito sofrido, calejado demais, mais um trabalho perigoso, né? E através desse ministério, eu fui pastoral, eu abençoou com emprego. Foi bom, graças a Deus, eu pego mais sol, a sala fria, uma ar-condicionado, né? Bom, né? Então, quando eu olho para trás e olho para frente, onde vejo onde eu estava e onde eu estou, estou muito melhor aqui. Eu vou sair debaixo da mesa? Entendeu? O ministério continua aqui, as pessoas continuam aqui, algumas já foram, outras voltaram, outras não voltaram mais, mas a presença de Deus já continua no ministério. Glória a Deus. Vocês conseguem entender isso? Amém. Muitas das vezes a gente pensa que a bênção está lá no ministério, outra igreja, está bem perto de você que você nem imagina. Só tem um pouquinho de paciência. A tempestade já vai vir, ela vai bater. Mantenha-se firme no barco, pode Jesus está lá no barco, está dormindo, mas ele está no teu barco. Não desista não. Amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Então, grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Aleluia. E nessa comunidade, nessa igreja não foi diferente. O Senhor advertiu isso, aquele povo, se arrepender, eles vão para o céu comigo. E ele adverte aqui, se eles não se arrependerem, eles serão mortos. Que morte é essa? Jesus comentou que ia matar ele. Que morte é essa? É a segunda morte. Nós morremos com a diferença. Sabe disso na igreja? A primeira morte qual é? Física. A carne. Cabelo, forma, é isso? E a segunda morte, que é a mais perigosa? Espiritual. É espiritual. Onde você já está condenado, ou já está Livre. salvo em Cristo Jesus. Essa aqui, ó, para mim tanto faz. Eu não quero perder a segunda, não quero ganhar a segunda morte, que é a morte espiritual. Essa sim, aí eu tenho mais jeito. Amém? Amém. Glória a Glória Deus. a Deus. Então, Jesus chama aquele povo ao arrependimento. E na igreja de Tiatira também não é diferente. Lá no versículo 18 diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreveu o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem os olhos que brilham como fogo, e os pés brilhantes como bronze Polido. Coisa linda, gente. Será que se você ver Jesus assim, você vai ficar perto dele? Fica não, né? A gente não consegue ver a glória de Deus. Mas entendemos que se vemos Cristo dessa forma, que nós iremos celebrar e se prostrar diante dele. Aleluia. Eu sei que vocês estão fazendo, sei que tem amor, eu sei que vocês estão fazendo, sei que tem amor, são fiéis e trabalham, e aguentam o sofrimento com paciência. Jesus falando, eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que No princípio. Porém, eu tenho contra vocês uma coisa. O que é? Quem é que tem Jesus contra aquele povo? Uma coisa. Jezabel. Tolera Jezabel. Jezabel aqui é só uma palavra figurativa. Não é ela em si, mas é uma forma de falar. Jezabel ela foi uma rainha, né? No tempo de quem? Os hebreus. Elias, Eliseu, né? Eliseu. E ela tocava no terror aí. Até o profeta ficou com medo dela. Quando foi? Hoje, gente. Então, a mulher até hoje está no terror. Meu filho é de Jezabel, sai atrás de mim. Assim, até hoje, o nome dela é mencionado, porque ela foi uma rainha má. Então, você lê a história de Jezabel aí para vocês entenderem. Vamos lá. Porém, eu tenho contra vocês uma coisa, porque tolerei Jezabel, aquela
Aleluia. Aleluia. Dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não deixou a imoralidade. 22. Portanto, eu jogarei numa cama, onde os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Aqui eu falei um pouco, ele está falando da Jezabel, da rainha. Ele está falando do tempo atual lá. Quem é? Os que levantam idolatria, os que levantam louvores, que levantam sacrifício a outros. E todos esses povos serão condenados. Eu acabei de ler. Ela e todos os seus servos serão condenados. Se não se arrepender. Aleluia. Glória a Deus. Farei isso agora, versículo 23. Olha aqui. Matarei os seguidores dela, então todas as suas igrejas saberão. Todas as igrejas que saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos, os seus desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. De acordo com o que tiver feito. Gente, é por isso que nós temos que ser santos. A Bíblia fala que o santo se santifica mais. Que o sujo surge mais. Mais menos, né? Gente, nós temos que ser santos. Como assim nós temos que ser santos? Se eu for contar, vou falar de mim. Se eu lá atrás, eu bebia, eu fazia tudo de errado, nem tudo, olha, segurando aqui. Eu parei de fazer aquilo ali. Hoje eu estou numa busca de uma santidade, sim ou não? Então, se eu peco, eu não peco tanto quanto eu pecava lá. Não é verdade? Então, hoje eu já pego menos. Eu não sou um cara que hoje a gente pega pensamento, de murmuração, tudo dia. Mas o pecamento, minha adultério, vício, tá? Tudo ficou para trás. Nós precisamos. O que é isso, amor? Vamos orar por ti. Então, amados, nós temos que buscar santidade para que os nossos pecados venham diminuir. Quando chega na balança de Deus, lá em cima, vamos colocar um peso aqui, ó. Seja bem levezinho. O castigo não seja tão grande, não. E nós seremos, né? Seremos sim confrontados com os nossos pecados, né, irmão? A balança não vai pesar tanto assim, né? Tomara que seja igual uma pena, não pode dar balança. Aleluia. Mas é isso aí. Nós temos que buscar a santidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, lá no 24, versículo 20, capítulo 2, versículo 24. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não consegue usar o mal. Vamos lá. Porém, em Tiatira, o resto de vocês não conseguiu ser esse mau ensinamento. Olha, gente, não conseguiu esse mau ensinamento. Vocês não o quê? Lê comigo, igreja. Não aprenderam o que? Chamam os gregos de profundos de Satanás. E os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guarde bem aquilo que vocês têm. Jesus está falando que ele não vai colocar mais nenhuma carga sobre vocês, mas para vocês guardarem aquilo que vocês têm. O que é que vocês têm hoje? Você já falou pensar o que é que vocês têm hoje? Para guardar. Abre tua mão nessa mão. Estou te entregando a pessoa, Jesus, ó, Jesus. Jesus liberta, viu, irmão? Vai te deixa a mão. Jesus te entregou. Guarda o que tu tem. Não, põe a mão na frente aí, segura. Só que Satanás, ele sabe conquistar as pessoas, né? Pessoa bonitinha, sério? Você não quer aí tá bem devagarzinho, né? Ele vai te seduzindo, aquilo que você gosta, vai sair melhor. Toma a tua maior preciosidade, a tua salvação. Essa aqui não, meu irmão, já era. Aquele Samuel tinha uma vida como Cristo, já não tem mais. A sua salvação está seriamente em perigo. Ou em risco.
Então, se o Senhor te deu algo, através do seu arrependimento, através da sua escolha, guarde com firmeza, para que não venha te seduzir e roubar o seu bem maior. Seu bem maior não é sua família, claro que existe, não é sua casa, seu dinheiro, mas sim a sua salvação, porque ela é individual. Se você morrer, sua esposa não vai cuidar contigo, não. É só você. Se a tua esposa morrer, tu não vai com ela. Ou tu quer morrer junto com ela? Né? Eu acho que não. Não, mano, vai primeiro, depois eu vou te seguir depois. É assim? Então, mas nosso bem maior que nós temos é o que? A nossa salvação de Jesus. Quando você perde essa identidade com Cristo, você está correndo sério perigo de perder a sua salvação. Ela foi te dada de graça. Foi comprado lá atrás pelo homem. Metade homem, metade Deus. E ele morreu como homem. Ele podia muito bem descer daquele madeiro ali, fazer isso aqui e destruir tudo, mas não. Ele foi até o fim. Para eu e você hoje possa ter essa vida, né? Vida com Cristo, vida com alegria. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas versículo 25 só para reforçar. Mas até que eu venha, guarde bem aquilo que você tem. Você tem que assistir essa noite do Senhor. A sua salvação. Guarde ela. Amém. Aleluia. Conclusão, amados. A igreja de quê? Pérgamo. O perigo e a tolerância do pecado já era na sua porta. A igreja de Tiatira, ela tinha um amor pela obra, mas ela tinha, sabe o que ela não tinha? Discernimento espiritual. Precisa caminhar junto. Não adianta você ter o conhecimento, ter o amor pela obra, ter a compaixão, fazer algo do Senhor, mas você não ter o discernimento espiritual. Certamente o inimigo vai te enganar em qualquer momento. Porque Satanás também é um anjo de luz. Ele se passa por um anjo de luz para enganar aqueles que não têm, que não têm discernimento espiritual. E uma vez eu lembro, eu sempre peço confirmação do Senhor, gente. Eu nunca faço assim, o Senhor me confirmar. É sério, eu busco prova com Deus. Eu lembro uma vez, isso não acontece na igreja aqui, eu estava no salão, na Manganês, lá em Carajás. Fui deixar um pessoal lá de carro, né, porque eu era taxista. Aí, sei que deu um erro na alimentação, deu meio-dia, eu fui almoçar no refeitório, chegou lá e barraram. Falaram que não passaram o nome para o pessoal da alimentação, então não tinha almoço para mim. No site lá até desativado. Então, como as pessoas que vão para lá, já é alimentação certinha para eles. E para aqueles que não tinha, mas para mim não. Esqueceram do motorista. Aí deu 11h30, eu fui animado para ir almoçar no refeitório, quando eu passo para Carajás. Eu estou com a bandeja na mão, alguém acompanha, sei lá. Falou, você não está na lista? Não sei, eu estou acompanhando o pessoal. Só um minutinho aí. Aí pegou a lista lá no grupo, o senhor não está aqui. Infelizmente, ele vai ter que deixar a refeição. Eu não tinha aberto ainda a marmita. Amém, né? E de lá do Manganês para Carajás, é em torno de uns 28 km, quase 20 km. Eu não vou não, vamos chegar, vou gastar combustível à toa, vou ficar aqui 4 horas de volta, fico com fome. Eu pensando, né? Resumindo, gente, eu vou sair da porta do refeitório para o Senhor falar comigo. Aqui é do coração. Ela vai me chamar para almoçar. Aí, sabe quando Deus fala contigo, você dá um sorriso longe? Eita, Deus, é forte. Eu falando sozinho. Fui pro carro, deitei lá, estirei um pouco, o carrozão. Quando deu 1h15, 13h30 mais ou menos, essa mulher bateu na porta do carro. Ou o senhor que é o motorista, que veio com o pessoal, sim. Ah, deixou para você uma marmita lá, você pode almoçar. Opa, irmão, obrigado. Estou indo já. Passei minha botinha. Já estou indo, tá bom? Tá bom. Ela saiu. Antes de eu sair do carro, eu chorei, gente. Eu caí em prantos, mamãe.
pode dizer assim, irmão, foi coincidência, ela teve dó de você. Mas se você entendeu o que eu falei antes, o Senhor falou comigo antes dela fazer todo o processo. Antes de alguém lembrar de mim lá, o Senhor já tinha confirmado no meu coração para me aquietar que ela ia me chamar. Você consegue entender como é que é? Eu vou até chorar. É lindo demais, só que viu uma experiência simples, mas grandiosa. Muito lindo. Então o Senhor confirma o teu coração, te prepara, te guarda. Basta você ter discernimento. Se eu fosse outro, será que é Deus falando? Não, eu vou pegar o carro e vou sair no lugar. Mas não, Deus confirmou, né, ao meu coração, a calma que ela me chamar. E ela veio. E eu fui almoçar, mas nem muita fome, eu estava feito, até estraguei a refeição da mulher. Sabe como é que é? É lindo. É isso, é você buscar atividade com Deus. Não estou dizendo que eu sou santo, sou, porque eu busco santidade. A senhora também é santa, eu fui que é santa. Né? Você não pode ficar cheio, Jesus, cada um tem sua intimidade com Deus, da forma que você acha que precisa. Aqueles que mergulham mais, buscam mais. Aqueles que é superficial, amém. Mas a intenção maior é você buscar o mais profundo de Deus, que Ele vai se fazer aparecer, Ele vai se realizar para você no momento que você nem quis, Ele está do teu lado. Amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso, gente. Glória a Deus. E nessa igreja pereceu por falta de sim. Peça para Deus. Deus confirma. Quantas das vezes eu estava com Deus bem sentado? Precisava orar com uma família aqui, alguém, o Senhor lá, ora, toca. E uma vez que eu contraí, não quis ir. Falei, se é o Senhor, meu Pai, se eu vou pedir pastor me chamar, vem aqui dar bênção apostólica. Eu estou bem aqui. Presidente, dá a bênção apostólica para você. Eu tenho que orar para ele. Você está entendendo? Não tem como fugir, meu irmão. Faz palavra com Deus, que Deus vai se cair da mão. E eu vim aqui, a bênção apostólica, meu irmão, fala com você rapidinho aqui. Deus, faça a oração. Nossa, quando Deus falar, sejamos obedientes. Sabemos também ter sabedoria para entender o que o Senhor está falando. Porque você não vai chegar de qualquer jeito e entregar algo de qualquer jeito. Né? Tem que buscar, entender, compreender o que o Senhor quer ver com ele. Aleluia! Glória a Deus. Nós não precisamos agir por emoção. A gente quer de por emoção, né? Mas não dá certo. Age pela razão e pelo momento que o Senhor te levantou, naquele lugar, naquele momento e naquela hora. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, então essa é a diferença da igreja. A igreja que tinha o amor em Cristo, mas não vivia com o entendimento de Cristo. Vivia totalmente fora da dispensação de Deus. Né? E o Senhor com certeza abomina esse tipo de gente. Se não vier com arrependimento, é igual aqueles que a gente ofereceu quarta-feira passada. É frente frio, Quente, morno e o e quente. o quente, né? Qual dos dois tem chance aí? O frio E o quente. O quente. O quente. Quente. O morno, como tem, né? Jesus vai vomitar, tipo assim, apartai de mim, que eu não te conheço. Já estão acostumados na multidão. Amém? Amém. Louvado